Boa tarde, nós estamos em mais um capítulo da série Turismo Rural Memórias Femininas. Nós estamos gravando no ano de 2020. Este vídeo vai ficar liberado em um canal do YouTube, um canal livre, para consultas, para pesquisas. Eu brinco que é uma hemeroteca virtual. Na verdade, é uma colcha de retalhos, um patchwork, onde cada uma de nós traz a sua história, a sua memória. Ou por que memórias femininas? Porque, historicamente, a mulher construiu esse processo no Brasil. Memórias femininas de mulheres brasileiras, cada uma em sua área. Nós vamos conversar com a geógrafa Odaleia, professora da Exalc, com uma vasta experiência dentro da universo do território, da geografia e da ruralidade, mas como a memória dela, eu vou pedir para que ela se apresente da forma com que ela melhor se entender e conte as suas memórias para todos. Seja bem-vinda, que nós comecemos as memórias femininas do turismo rural. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, pessoal, a quem possivelmente em outro momento vai nos assistir. É um prazer estar conversando com vocês e eu quero agradecer o convite, que é um convite muito interessante. Eu fico honrada em poder falar um pouco aí sobre as nossas atividades durante aí bem umas 2 a 3 décadas nessa área aí. No mix, na verdade. A Andréia já me apresentou, sou Odaleia Teles Marcondes Machado Queiroz, meu nome é enorme, o Queiroz é do marido, não sou sobrinha, neta do Luiz de Queiroz, como muita gente acha, né? Sou professora, estou professora, né? E pesquisadora dentro da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é a USP de Piracicaba. Estou lá desde 2006. E trabalho dentro da escola na graduação e na pós-graduação. Tenho formação em geografia. Antes da geografia, que eu fiz licenciatura e bacharelado na Unesp de Rio Claro, antes disso eu cursei bacharelado em turismo em São Paulo, na antiga Ibero-Americana, que hoje foi incorporada, se não me engano, pela faculdade Anhanguera. Tá? Mas isso me formei em 76 em turismo, 86 em geografia, 89 eu terminei o curso de pedagogia, isso em termos de graduação. Depois eu fiz uma especialização em planejamento regional, enfatizando o espaço do turismo lá no complexo estuarino lagunar de Iguá, Pilha Comprida e Cananéia. 1 minuto, você dá um stop? Infelizmente, esqueci de tirar o telefone. Sem problemas. Desculpa. Você conseguiu dar um stop? Fica gravado. Eu tentei. Eu esqueci, mas também não tem importância. Bom, mas enfim, eu estava falando das graduações, especialização, daí fiz mestrado na Unesp de Rio Claro, no Geociências e Meio Ambiente. Trabalhei com as questões de abastecimento de água aqui em Rio Claro. E depois fui para o doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, quando eu trabalhei a questão do turismo numa represa do interior, que é a represa do Lobo, que fica aqui numa área aqui perto. Espera só um pouquinho. Eu estou gravando um programa. E minha irmã não sabia. E daí, e depois acabei também indo para
Portugal 2012, que eu fiz pós-doutorado lá, e que daí eu entro mais especificamente na questão aí das fazendas históricas, que você já tinha tocado nesse assunto. Bom, enfim, e trabalhei muito tempo no ensino superior, desde 98, por aí. Não, mentira, antes disso eu já estava no ensino superior. Enfim, eu tenho aproximadamente de ensino superior uns 25 anos e de carreira mesmo uns 40 anos. Então, vocês podem imaginar por todos os lugares que eu andei, certo? E, historiando um pouco essa questão da atuação em relação ao turismo, depois a gente pode especificar mais sobre o turismo no espaço rural, né? Eu comecei trabalhando na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Trabalhei uns 7 anos lá em São Paulo. Voltei a morar aqui no interior. Eu sou do interior, eu sou de Rio Claro, e onde eu estou morando agora. Trabalho em Piracicaba, viajo todos os dias. Agora, nesse momento, estamos lecionando à distância, tanto graduação como pós-graduação. E sempre tivemos aí uma atuação muito multidisciplinar. Trabalho bastante também com patrimônio, trabalho muito com a questão ambiental, já que entrei no curso de gestão ambiental aí na Exalc, para lecionar turismo, mas acabei me envolvendo de tal forma que eu também leciono introdução à gestão ambiental, né? E metodologia, trabalho em várias frentes e acaba sempre misturando a questão espacial, a questão do turismo, a questão do território de uma vez por todas, vamos dizer, a questão espacial e territorial muito relacionadas, né? A questão ambiental, como eu disse, e isso tudo, o pano de fundo é sempre o turismo, né? Porque como eu tenho essa formação inicial, eu sempre acabo derivando para isso. E nos últimos anos, vamos dizer, na última década, eu tenho trabalhado bastante com as possibilidades de desenvolvimento de turismo em pequenas propriedades, tá? Principalmente no entorno aqui de Piracicaba, de Rio Claro, etc. Ao mesmo tempo, eu também tenho um trabalho e uma convivência muito grande com as antigas fazendas de café aqui da nossa região, do interior do estado, que já tiveram aí o seu auge lá no século XVIII, XIX, entrando no século XX, depois de determinado momento entrando em decadência, né? Tenho uma ligação grande, por quê? Porque criamos um curso de turismo em Limeira, que é uma cidade próxima aqui a Piracicaba e a Rio Claro, e esse curso era muito voltado para o turismo no espaço rural e para o turismo de negócios, em função de Limeira ser a capital do folhado. A gente trabalhou nessas duas frentes bastante tempo, né? E foi o momento que foi criada uma Associação Paulista de Fazendas Históricas. E, nesse momento, quais fazendas que a gente tinha mais contato? Fazenda Ibicaba, que fica no município de Cordeirópolis, é uma fazenda emblemática aqui na região, que foi criada, foi aberta, vamos dizer assim, pelo senador Vergueiro, que foi o pioneiro no Brasil em trazer mão de obra livre, substituir a mão de obra africana, né, na colheita do café, substituindo aí a mão de obra africana pela mão de obra livre europeia. Ele é quem foi a pessoa que trouxe os primeiros
colonos europeus, com várias situações inusitadas. Trouxe primeiro um grupo de suíços que não se acostumaram muito na fazenda, e porque vocês entendem que houve um processo de adaptação desse momento lá atrás, né? Foi paralelo. A abolição da escravatura não tinha ocorrido ainda, né? Foi antes da abolição. Então, foram iniciativas que correram paralelo, né? Ainda havia escravo, mas esse senador começou a trazer a mão de obra branca porque sentiu que não poderia mais, dali para frente, dali um tempo, não haveria mais escravo, né? Por N razões, não vou entrar nessa questão aqui. E trazendo essa mão de obra livre, branca, europeia, causou um reboliço muito grande, um rearranjo social, territorial, né? Vinda de pessoas com outro conhecimento, com outro jeito de ser. Muitos conflitos aconteceram, até que passaram seus anos, e vieram outros grupos de italianos, de alemães, de espanhóis, enfim. Mas, com toda a história aí, decorrer da história, as fazendas foram se modificando, como vocês sabem, e hoje nós temos um conjunto de fazendas nessa região, que hoje não são mais do tamanho do território que eram antes, são bem menores, elas foram sendo repartidas, reconduzidas, mas elas ainda conservam principalmente a parte da sede dessas fazendas. Tem ainda, na Ibicaba ainda tem a senzala, onde ficavam os escravos, tem capela, tem aquele espaço, como se fosse um armazém, mas é um paiol muito grande, o espaço onde guardavam as ferramentas agrícolas, né, os insumos, o terreiro, enfim, a casa grande, muito, muito interessante, muito característica, com o mobiliário ainda original entre aspas, né? Foi sendo modificado no decorrer do tempo, mas ainda do século XIX, né? Ao mesmo tempo, temos, eu gosto de começar pela Fazenda Ibicaba, porque eu julgo que, historicamente, é uma das mais famosas, das mais importantes, Cordeirópolis. E elas ficam todas em municípios diferentes, mas um vizinho do outro, e que todos faziam parte da mesma sesmaria, que era a Sesmaria do Morro Azul, né? Temos aí em Limeira, que é ao ladinho de Cordeirópolis, a Fazenda Itapema, que já sofreu mais modificações. É ali bem ao lado ao shopping de Limeira, o shopping que fica na Anhanguera. A Fazenda Quilombo, que foi, vamos dizer assim, um pedaço, foi um desmembramento da Fazenda Morro Azul. Elas são vizinhas, e a Quilombo é um pouco mais recente, mas ela também é antiga, e é a Fazenda Quilombo que pertencia à nossa grande amiga Zezé, né? E o marido dela, duas pessoas maravilhosas, aliás, era da família dele, que é a família Araújo. Os filhos que hoje tomam conta da fazenda, e estavam já nesse momento aí, alguns anos atrás, como eu disse, quando essa associação paulista de fazendas históricas foi criada, era esse grupo aí, Fazenda Ibicaba, Fazenda Quilombo, Fazenda Morro Azul, que o pessoal aqui chama Fazenda do Imperador, né? Porque diz a lenda que
o imperador Dom Pedro II tinha um neto que tinha um problema de alguma deficiência e que foi criado aí nessa fazenda e ele vinha visitar várias vezes. Essa fazenda do Morro Azul fica no município de Iracemápolis, que é vizinho a Limeira, e vizinho, onde fica Quilombo e Cordeirópolis também. E tem uma outra fazenda que é absolutamente maravilhosa, significativa, que é um pouquinho mais nova que essas que eu estou dizendo, não muito, mas é um pouco mais. É a Fazenda Santa Gertrudes, que fica em Santa Gertrudes. Tá, eu vou citar essas que são as mais significativas, as maiores, e as que mais, até hoje, estão voltadas para receber visitantes. Essa Fazenda Santa Gertrudes era praticamente uma mini cidade. Tem até hoje uma capela muito interessante, foi bem restaurada, uma casa grande também, em bom estado. Tem as casinhas dos colonos, todas remodeladas, entre aspas, né, conservadas. Tem o antigo açougue, tem o antigo cinema, né, e todas as outras benfeitorias que, nesse momento aí, lá do século XIX para o XX, tinham assim uma força muito grande, a força agrícola da região, a questão do café, né, a plantação de café. E foi assim uma grande potência a Fazenda Santa Gertrudes, e a fazenda deu nome à cidade, né, que pertencia a Rio Claro e depois se emancipou. Hoje, quase todas essas fazendas que eu estou citando, elas sobrevivem de parte do seu território é arrendado para a plantação de cana, né? Outra parte que é a sede, onde tem toda essa parte do patrimônio histórico arquitetônico mesmo, esse espaço dessas fazendas, ele está sendo remodelado, entre aspas, rearranjado para receber turistas, prioritariamente turista em grupo, turismo pedagógico, né, recepção de escolas que visitam essas fazendas. Tem, a Ibicaba, por exemplo, tem um tipo de um convênio, não é bem, como se fosse uma parceria, tinha pelo menos até uns anos atrás, faz 2 anos que eu não converso com eles, mas com fazendas de São Paulo, com escolas de São Paulo, que traziam seus alunos aí para ter aula sobre o ciclo do café na fazenda Ibicaba. E as outras fazendas também, como elas são quase todas da mesma época e têm um passado em comum e oferecem toda essa beleza aí do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, e elas também estão trabalhando bastante num outro nicho, que é a realização de eventos, os mais variados eventos. A Quilombo, por exemplo, tem cedido muito, alugado seus espaços para a realização de casamentos. A Ibicaba faz isso, a Santa Gertrudes também faz. Mas tem outros eventos que acontecem também, ou seja, um espaço que no passado tinha uma determinada função, que era a função eminentemente agrícola, econômica, de produção, hoje tem uma outra função, está ocorrendo uma refuncionalização desse espaço. O pessoal está, as fazendas estão sendo voltadas para a prestação de serviços, né? Esses serviços que eu falei, notadamente atividade turística. Acredito eu que posso afirmar isso, que o turismo ainda não é para essas fazendas a atividade
principal, mas é uma grande alternativa econômica de renda para esses proprietários, porque não é fácil, no mundo de hoje, manter uma área tão grande como essas aí, e ao mesmo tempo não são mais enormes como foram, mas para o nosso estado de São Paulo, elas são, em termos territoriais, também muito significativas. Então, temos aqui um pouquinho mais longe, a 1 hora daqui mais ou menos, a fazenda do Conde de Pinhal, Fazenda Pinhal, que fica em São Carlos, né? Bem na divisa com Itirapina e com Brotas, que é uma fazenda também extremamente interessante, que no passado recente ainda recebia grupos de escolares. Ainda pertencia aos antigos descendentes dos Arruda Botelho, que foram os filhos e netos e tataranetos, bisnetos do Arruda Botelho, que fundou São Carlos e que tinha essa fazenda lá. É o mesmo Arruda Botelho, Carlos Botelho, que dá o nome de uma das ruas aí perto da Exalc, em Piracicaba, né? Uma família muito famosa, uma família que muito influente no século XIX e ainda no século XX também, em termos rurais, né? Bom, a própria Exalc, onde se localiza a nossa escola, era uma fazenda, né? E foi transformada pelo Luiz de Queiroz numa propriedade que depois se tornou escola técnica agrícola e, posteriormente, Escola Superior Luiz de Queiroz, que foi a primeira unidade da USP incorporada na universidade, né? Na década de 30 do século passado. Bom, enfim, eu estou contando essas coisas para dizer que há muitos anos eu trabalho com isso. Eu tenho essa convivência com o pessoal da Associação das Fazendas Históricas. A última presidente foi a Zezé, né? A Zezé de Limeira, e ela e o marido faleceram. Agora a fazenda está na mão dos seus filhos, dos seus herdeiros, está indo muito bem também, mas não exatamente por causa disso, mas a associação está um pouco silenciosa. Eu não tenho conversado muito com as pessoas que ainda fazem parte, não sei exatamente quem é que está dirigindo a associação, e acredito muito que deveríamos retomar esse assunto e essa forma de fazer turismo aqui no estado de São Paulo. Muitas outras formas, muitos outros caminhos estão sendo trilhados de uns anos para cá. Agora, mais recentemente, temos contato com o pessoal do Ministério da Agricultura, que tem uma unidade em Piracicaba, mais especificamente falando do Francisco Mitidieri, que é agrônomo, colega nosso, e mora em Piracicaba e trabalha aí no mapa, e tem desenvolvido um trabalho com os empresários de uma maneira geral, os empresários rurais, né, de marcas coletivas e de trabalho aí com indicação geográfica. Eu acho que essa linha de atuação vai ser muito produtiva agora, a partir de agora. É uma coisa que indicação geográfica exige uma série de qualificações para a propriedade. Não sei se todo mundo sabe o que é indicação geográfica, o que é uma marca coletiva. Isso talvez a Andréia possa até explicar melhor, bem melhor do que eu, que é agrônoma que é ela. Na né? verdade, eu acho que
indicação geográfica é algo muito novo nesse universo. Mesmo sendo agrônoma, você, essa semana, a novidade da semana é que foi montado o Fórum Paulista, né, que você faz parte. Então, esse Fórum Paulista de IG é um fórum que está trabalhando, que para turismo rural tem muito a ver, porque se vocês forem pensar, nós estamos falando de regiões como Cognac, na França, Serra da Estrela, o queijo da Serra Estrela, os apelos geográficos como são apelos turísticos. São Paulo não tinha esse grande movimento que começou agora, até é uma memória nova, recente, mas é uma memória que, se você puder contar sobre esse movimento, é bem interessante. E agora que eu não estou vendo você? Não? Não, eu apertei aqui. Mas nós estamos te vendo, pode continuar. E agora, onde que eu vou? Não, só Bom, tá continua bom, com as tuas memórias. viu? Eu vou continuar. Eu não sei por que participante, está Zoom. Nós estamos aqui, O que eu fiz, hein? sem Eu problema. não... Nós já passamos pelas fazendas históricas, fomos dar um pulo E na também acho Exalc. que já podemos até ir fechando nesse Não, sentido. mas esse tema que é a novidade da hora que você começou a participar desse fórum, conta só um pouco como é que... Então, eu vou contar. Então, é o seguinte, conheci o Francisco faz quase 2 anos, e comecei, na verdade, a tomar conhecimento das indicações geográficas anteriormente, já há uns 4 anos atrás, com um aluno nosso aqui da pós-graduação, o Pierre. Pierre é francês e veio para o Brasil fazer mestrado aqui no PPGI, esse de Ecologia Aplicada. E ele estudou, ele já até terminou faz alguns meses, o trabalho lá com os queijos da Serra da Canastra. E ele foi meu aluno na disciplina de pós-graduação e eu me envolvi muito com ele, inclusive eu fazia parte do comitê de acompanhamento dele na pós-graduação. Ele fez um trabalho muito interessante de identificação lá dos produtores e da situação da iniciativa do coletivo lá da Canastra. Então, essa questão da indicação geográfica, gente, para quem não sabe, é assim, a questão de alguns produtos, vamos dar um exemplo, o circuito das frutas aí perto de Jundiaí, perto de Campinas, e Vinhedo, Valinhos, tem o circuito das frutas, não tem? Esse talvez seja o exemplo mais conhecido de quem mora aqui pelo interior, quem está por aqui, né? Então, nessa região, nós temos uma coisa forte, que é a produção de frutas. Algumas frutas específicas e que já temos uma consolidação dessa produção, né? E essa produção tem uma história, ela existe num território, não? Então, existe já um pleito do pessoal aí do circuito das frutas, segundo o Francisco, para se criar essa IG, essa identificação, aquelas que terão, vamos dizer, esse selo de identificação, o selo de qualidade. Então, o IG, no fundo, é a caracterização regional, a caracterização do modo de plantar, do modo de fazer, do modo de saber as técnicas, etc., marcada num determinado território, né? Então, isso está vindo com força, embora ainda seja incipiente o movimento, mas eu acredito que daqui para frente, inclusive devido à grande competição, né, que nós estamos cada vez mais acirrada, nós temos que ter diferenciais dentro, cada um do seu negócio, né? Eu acredito que daqui a uns anos isso vai ser mais comum e vai ser produtivo, bem produtivo. Do mesmo jeito, as marcas coletivas, que são mais ou menos nessa mesma linha.
O Francisco falou também, por exemplo, do calçado de Franca, não foi isso, Andréia? Foi. Tá? E tinha uma outra do café das estâncias hidrominerais, não é isso? É. Ele citou também. Daí vejam bem, por exemplo, ter uma IG do café da região das estâncias hidrominerais. Você vai juntar duas coisas, duas qualificações, dois segmentos, dois nichos, vamos dizer assim. Um do café e o outro da própria estância hidromineral, que também chama turistas, vamos dizer assim. E o interessante, né, é o quanto isso chama turistas, né? O quanto isso juntam as coisas, né? Eu não sei exatamente a quantas anda, ele falou muito por cima, mas eu achei extremamente interessante e significativo, né? Porque um grupo pode se interessar pelo que está sendo oferecido de outra forma. Está no mesmo território. As duas possibilidades estão no mesmo território. Esse território oferece duas possibilidades. Uma especificamente relacionada aos seus recursos naturais, que é a questão da água, hidromineral, tal, né? E a outra, um produto que esse território produz. Um produto que produz, é bom, né? Mas estou repetindo. Mas eu achei extremamente interessante e acho que é uma coisa que dentro aí do turismo rural vai rolar. Também olha, acho. André, eu acho que era isso. E hoje eu estou aqui, gente. Eu trabalhei em vários lugares do estado de São Paulo, fora daqui trabalhei em Ilhéus, numa universidade estadual, Universidade Estadual de Santa Cruz. Trabalhei no programa de pós-graduação em cultura e turismo, que hoje nem existe mais, né? E estou aí na Exalc à disposição de vocês, viu? Tenho bastante experiência e muita vontade de conhecer pessoas e de ajudar. Quem estiver aí nesse barco, estamos às ordens. E agradeço, Andréia, pelo convite, uma coisa muito gostosa. Viu? Continue firme e forte, menina. Eu também, eu estou achando assim, gostoso, a palavra é essa. É o momento da gente tentar guardar memórias. Daléia, você passou desde a época que eu nem sabia do turismo, ou seja, eu imaginei que você era geógrafa pura e você me conta que você é geógrafa e turismóloga. Depois você passou por todo esse processo das fazendas históricas, ou seja, essa memória está mais do que rica. Falou da nossa amiga José, e o né? que eu até estou esquecendo de falar, que daí eu fui para Portugal e fiz um trabalho em Portugal também de turismo no espaço rural, com as casas apalaçadas, né? São casas que receberam verba do programa LEADER, que é aquele programa da União Europeia para a fixação do homem na zona rural, né? Que criava condições financeiras para aquelas antigas quintas que tinham suas casas quase que destruídas, degradadas por questões econômicas, receberam a ajuda do programa LEADER, se reestruturaram, levou tempo isso, com a contrapartida e obrigação de receber turistas, que daí lá eles chamam de turismo de habitação, né? De habitação. Receber as pessoas por 10 anos, eles, os próprios proprietários. E foi uma experiência muito inusitada, muito interessante, e eu fiz um paralelo com as fazendas, essas fazendas que eu citei. Né? Embora sejam dois universos muito diferentes, tem algumas semelhanças, né? Semelhanças no sentido do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural na área rural, né? Lá na Europa, eles receberam um auxílio muito significativo do governo, e aqui
os fazendeiros, antigos fazendeiros, que são fazendeiros até hoje, não conseguiram aí fazer isso com auxílio de ninguém, eles fizeram sozinhos, né? Isso aí é uma grande diferença. A semelhança é o patrimônio, certo? As duas. Aí depois você passou pelo circuito da educação, das universidades, como a universidade. Sim, o tempo todo, André, eu nunca deixei de fazer isso, porque eu sou professora desde 22 anos, né? Uhum. Eu tenho 66. Eu sempre trabalhei de maneira paralela, né? E eu trabalhei na Secretaria de Turismo e tal, mas eu também lecionava ao mesmo tempo. E parei um pouco quando tive filho e tal, mas eu fiquei afastada há pouco tempo. E aí E voltou. voltei e trabalhei em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, criamos lá o curso de turismo, o curso de hotelaria. Trabalhei em Limeira, que 15 anos em Limeira, né, que também dava aula na geografia, nas ciências sociais, e criamos o curso de turismo, que também não existe mais, né? Bragança Paulista, que coordenava o curso de geografia, trabalhava na pós-graduação em Indaiatuba, trabalhei em Araras, em São Carlos, e assim vai, bem. Rodei o estado de São Todas Paulo. estas regiões que a Daleia coloca são em regiões polo de turismo rural. Então, de uma É, certa é, forma, ou tinha um aluno de fim de curso falando sobre turismo rural, ou tinha um orientado é, de pós-graduação falando, desde Ilhéus também falando de turismo rural. sim, sim, Ou seja, Ilhéus, muito, a muito, muito a academia, questão. acho que a academia É, e o turismo rural, porque o turismo rural ele é turismo e é rural. Então essa duplicidade exige um olhar interdisciplinar, exige um olhar mais sistêmico do processo e você traz essa convergência da academia com o turismo e passando para o IG, que eu acho que é uma novidade, eu acho que o IG, concordo plenamente com você que o IG é o novo diferencial do turismo rural, por isso da importância, por isso eu acho que nós vamos caminhar para os IGs, como agora os Pampas Gaúchos têm IG, os Cafés do Cerrado e o Circuito das Frutas em São Paulo, o Brasil. O Socol na Serra Capixaba, que é aquele embutido italiano, italiano não, brasileiro, né, porque só tem no Brasil, mas que veio dos imigrantes. Eu tenho é. com certeza que você está falando de tendência. Eu acho que essa é uma coisa que, como o Ministério da Agricultura também está assumindo um certo direcionamento em relação a isso, se andarmos com respaldo, inclusive, né? Que o problema é a falta de respaldo, Sim, né? Então, pode ser que a gente vá devagarinho, mas a gente vá sempre e vá se fortalecendo nesse sentido. pois olha, eu acho que o Sebrae É, também, o Daleia, tem um grande trabalho sim, nisso. sim, sem Nós dúvida. temos um grupo que se chama Mulheres do Turismo Rural. E a Uda, que eu até tentei colocar vocês duas em contato, depois dá uma olhada lá, a Uda hoje é a pessoa que cuida do IG dos projetos. Vocês duas conversando, acho que vai dar muita história futura do Legal, turismo legal. rural. Eu gosto muito disso, eu gosto de outras descobertas, de inclusive assim, buscar, já que a gente tem toda essa veia de trabalho de extensão, buscar essas possibilidades e fazer essa ponte, né? De quem está precisando, por exemplo, temos ali pertinho da Exalc um bairro rural que se chama Tupi, e tem o Horto de Tupi, que era uma antiga estação experimental para eucaliptos, e eu tenho um bairro ali. E tem várias chacrinhas também, como a gente estava falando aí de Atibaia, Piracicaba também tem uma periferia com pequenas chacrinhas de lazer. E ali está cheio de pequeno produtor querendo abrir as suas portas para a visitação e não sabe como,
Você sabe o trabalho da Carolina, da Ana Carolina, você conhece, né? Que é o trabalho de Por visitação exemplo, o Slow sítio Farm, lá né? Que é uma do Slow Farm. Luiz Milner, do seu Luiz Milner, que trabalha com mirtilo. Ele é a única pessoa ali que trouxe mirtilo, está plantando mirtilo, né? Então, eu acho que assim, tem muita possibilidade, muita coisa para ser feita. Agora, a gente precisa saber olhar e ter essa vontade de abrir as portas, né? Porque a universidade você fica só lá dentro, que nem castelo, também não dá, né? Eu não aguento. Eu tenho que sair no mundo. Então, o mundo do turismo Por rural isso está que de nós somos portas amigas, abertas. porque você também gosta de sair no mundo. O mundo do turismo rural está de portas abertas. Eu acho que a É, gente vai, daqui a gente vai pensar com carinho nos IGs. Está na hora da gente escrever sobre isso. Está na tá hora mesmo. da gente escrever sobre IG, sobre É turismo isso rural aí. IG. Eu acho É que isso aí. essa sua memória me deu vontade de... Porque a gente está falando de algo que as pessoas acham tão longe, mas está na hora da gente escrever de turismo rural. Não, não está longe, não, está aí mesmo. É que a maioria, olha, esse processo de separação do urbano com o rural, tem pessoas que moram no urbano e esqueceram que tem o rural, né? E não é ali mesmo. Nós temos aqui no nosso entorno a questão dos citros, a questão das mudas, as flores, Uhum. né? Nossa, tem uma infinidade de possibilidades, viu? Aqui em Rio Claro tem o bicho da seda, Nossa, tem muitas coisas. Ô, André, agora nós vamos fechar, tá bom, bem? Porque olha, realmente eu a te gostaria. agradeço a sua participação, as suas memórias. Um beijo e que a gente tenha muitas memórias pela frente, certo? Eu te agradeço, viu, querida? Um beijo Beijo, grande boa para você noite, bom sábado. Nós gravamos ao sábado. também. Tchau, tchau.